como já foi dito, vou falar a respeito de espírito de miséria. Mas vou falar também do que contrapõe o espírito de miséria. Vou falar principalmente do Espírito do nosso Deus. Vou falar principalmente do Espírito de Cristo vivo, do Espírito Santo que habita em nós, que é libertador de qualquer espírito que possa agir em nossa vida. Quero cumprimentar, estou esquecendo, as pessoas que estão assistindo de casa, através da TV Rica. Quero mandar um abraço especial, fiquei sabendo que a Danila tem acompanhado todos os domingos, o Michel. Danila, um beijo para vocês, Michel, um abraço, estamos com saudade de vocês e todos os demais que estão em casa nos assistindo. E o espírito de miséria, eu quero começar falando um pouco, porque se a gente fala assim, eu não tenho espírito de miséria. Algumas características, para que nós possamos identificar se esse espírito de alguma forma atua em nossas vidas. Como o apóstolo falou, o apóstolo Cristiano, o espírito de miséria, ele vem, ele nasce, ele tem o seu princípio em nós, ele acha o caminho por onde ele entra, basicamente pela escassez e pela falta. E às vezes nós já estamos em Cristo, já sabemos as promessas, já fomos transformados, regenerados, não transformados, nascidos de novo, mas ainda carregamos características da influência desse espírito. Então eu vou falar algumas características que o espírito de miséria causa em nós. E eu não estou dizendo nessa noite que o Espírito Santo me trouxe aqui pregar essa palavra, porque nós estamos aqui endemoniados, cheios de um demônio, espírito de miséria. Mas muitas vezes nós somos libertos, mas ainda nos movemos com fortalezas na mente, influenciados por a ação desse espírito no nosso passado. Nós já fomos libertos, mas as fortalezas mentais precisam cair por terra. E eu vou ajudar um pouquinho nessa noite, através do Espírito Santo, nós identificarmos como esse espírito atua. E eu vou começar a dizer para vocês que o Senhor me usa para falar com autoridade, com muita humildade, pela autoridade do nome dEle, para confrontar esse espírito, porque eu fui livre dele, porque eu carreguei ele, mesmo depois de muitos anos de convertida, por muitos anos. Então eu estou aqui falando de vocês, com propriedade do espírito que eu carregava, de características, muitas delas, não todas que eu vou ler, que eu tinha, e influências, forma com que eu via a vida e como que eu me movia, que era sobre a minha vida. Então eu vou falar de algo que o Senhor me libertou. Eu vou falar de algo que eu fui livre pelo Espírito Santo. E não há vergonha em você hoje de identificar ações e características desse Espírito na sua vida. Eu creio em nome de Jesus que é uma noite libertadora. Amém. O espírito de miséria, a função dele é nos aprisionar numa condição de escravidão, uma vez já sendo livre. A função dele é nos aprisionar, a motivação dele, nos aprisionar numa condição de escravidão, mesmo já tendo sido livres. Somos livres, amém? Quem aqui foi liberto? Quem aqui a cruz já libertou? Amém? Mas muitas vezes nossa mente, as nossas decisões, as nossas atitudes ainda são de quem tem uma mentalidade escrava. O espírito de miséria trabalha nesse sentido. É livre? É livre. Mas não vou deixar viver em liberdade. Vou aprisionar através do espírito de miséria. E esse espírito, ele traz algumas características. Eu vou começar com algumas coisas e falar assim, mas eu vim aqui hoje para ouvir falar disso. Nós vamos começar com algumas coisas básicas, mas o Espírito Santo, rasas, digamos assim. Mas o Espírito Santo vai nos levar mais profundo no entendimento desse espírito. O espírito de miséria, eu vou começar falando de mim. O primeiro exemplo que eu vou dar vai ser de mim mesma. O Kiko até, o apóstolo Cristiano até já falou, né? Que eu falei esse exemplo no retiro. Eu já contei aqui também nesse púlpito, esse exemplo uma vez. Acho que em palavra de oferta, mas eu vou repetir. Eu tinha um espírito de miséria tão profundo na minha vida, que quando eu comprava um perfume, eu guardava um perfume bom para os momentos especiais. Eu não usava de forma corriqueira, né? Até aí tudo bem, você tem um perfume que você usa no dia a dia e num momento especial.
Não tem problema. O problema é que nenhum momento era tão especial para eu gastar o meu perfume. Porque eu tinha medo dele acabar e eu não ter dinheiro para comprar outro. E quantos vidros de perfume vencidos, cheios, eu joguei fora. Porque nunca chegaram os dias especiais. Quantos? Quando eu ia ver, fedido, estava vencido, não dava mais para usar. E eu jogava ele no lixo. Espírito de miséria. Por quê? É o que o Cristiano falou. Medo de faltar. O espírito de miséria tira o discernimento do que tem valor. Eu já casei livre desse espírito. De verdade. A escala de valores, quando você é livre do espírito de miséria, a escala de valores é reorganizada nas nossas vidas. A gente pode comer, e a gente come porque a gente gosta, na minha casa, arroz com ovo. Omelete na janta com salada de alface. Com a melhor toalha, com a melhor porcelana. Café puro, café com biscoito de maisena, que a gente pega às vezes o biscoito do Pedro para tomar café. A melhor porcelana que eu ganhei no casamento. Para mim e para o meu esposo. E o dia que vier a visita vai desfrutar da mesma coisa que eu desfruto. Espírito de miséria. Já foi diferente na minha vida. Espírito de miséria é aquele que leva a pessoa a trocar um culto por um convite por uma pizza. Por um almoço ou por um jantar. Ah, hoje tem um aniversário. Vai ter coxinha e docinho. Não vou no culto. Vocês estão rindo? Escala de valores completamente divertida. Eu me movo. Ah, hoje vou ter oportunidade de ir numa festa, de comer algo. Mas tem culto. Faltou o culto por quê, irmão? Ah, fui comer uma pizza, foi no aniversário, foi não sei o que. Espírito de miséria é aquele espírito que move as pessoas no trabalho, nas empresas, a fazer exatamente o que são pagas para fazer. Ué, pastora, mas se a pessoa faz exatamente, tudo certinho, perfeitamente, o que foi pago para fazer, está muito bom. Espírito de miséria. Fazer exatamente o que foi pago para fazer. A pessoa livre, ela não faz exatamente o que ela foi paga para fazer. Ela vai muito além. Porque a Bíblia diz assim, servir aos seus patrões seculares como ao Senhor. Porque dele vem a recompensa. Fazer exatamente o que foi pago para fazer é miserável. É pobreza de espírito. O espírito livre faz tudo o que tem que ser feito, o que foi pago para fazer, vai além. Sem estar contando cada segundo a mais. O espírito de miséria, ele tira a capacidade de discernimento das coisas, de mensurar o valor das coisas. Pessoa, quando ela é movida por um espírito de miséria, o valor de cada coisa, o valor das situações, o valor das pessoas, o valor do tempo, ele é completamente distorcido. E eu vou dar mais exemplos para explicar um pouco mais isso. O espírito de miséria, porque ele se move muito, extremamente, no momentâneo. No resolver uma necessidade do agora. A pessoa que se move debaixo do espírito de miséria não é uma pessoa que consiga ser e ser levantada, ser uma pessoa idealista. Uma pessoa que vive por algo maior, uma pessoa que tem um ideal. Essas pessoas que têm convicção de propósito, de ideal, pessoas idealistas, não tem como ser pessoas que se movem com o espírito de miséria. Porque o espírito de miséria é uma coisa onde você está o tempo todo vivendo, se movendo, com a única motivação de atender aquelas necessidades daquele momento específico da sua vida. Toda a sua motivação, o seu trabalho, a sua mente, todo o seu desgaste, toda a sua vida é para ir atendendo de necessidade e necessidade. E eu não estou dizendo que nós não trabalhamos, nós nos movemos para atender também necessidades, mas nós não nos movemos por isso. A nossa vida não se restringe a isso.
Nós vivemos por um propósito. E nisso as demais coisas vêm sendo acrescentadas. Nós trabalhamos por um propósito. E isso me dá condições de atender às necessidades. Mas quem se move por espírito de miséria, a motivação das coisas é a necessidade. E Deus não nos chamou para vivermos motivados por necessidade. E eu estou dizendo aqui para o Espírito, seu Espírito nessa noite, que você não sai deste lugar nessa noite, se movendo mais por necessidade. Esse é o espírito da escravidão. Isso é ser escravo. Isso é ser livre, ser liberto por Cristo e continuar se movendo por necessidade. Porque por necessidade, nós perdemos o valor das coisas e tomamos decisões extremamente erradas. O espírito de miséria é aquele espírito que faz com que a pessoa troque o emprego, porque a cesta básica da empresa do lado tem 1 quilo de arroz ou feijão a mais. Eu já vi muito esse tipo de coisa. Por questão de trabalho, de estar envolvido no meio. A pessoa não consegue pensar assim, peraí, aqui é um pouquinho menos, mas aqui tem uma projeção. Aqui tem os meus dons, os meus talentos, a minha habilidade. Aqui tem um propósito. Aqui tem um valor. Não, eu estou saindo porque o vale transporte da outra empresa. E a decisão eu não estou aqui fazendo uma crítica, porque a pessoa está numa necessidade, a pessoa tem uma família, a pessoa não foi liberta, a pessoa, a mente, o passado. Eu não estou aqui criticando pessoas, eu estou aqui confrontando um demônio, entende? Mas as decisões acabam sendo pautadas única e exclusivamente por necessidade, sem visão nenhuma de futuro. Imediatismo. O espírito de miséria faz com que nós sejamos imediatistas. Só trabalhamos e vivemos, decidimos, pensamos, nos movemos, tudo para atender às necessidades daquele momento. Nós somos chamados a viver por algo maior. Nós somos chamados a viver por um propósito. Nós temos sonhos e projetos específicos a cumprir. Nós não fomos chamados a viver pelo imediatismo. Miséria humana. O miserável, ele é egoísta e muquirana. Mas não é só com dinheiro. O miserável não é só muquirana com dinheiro. Ele é muquirana com o tempo dele. Ele é muquirana com as prioridades dele. Porque tudo na vida dele é o seu eu. Porque a miséria, sabe o bebê? Meu. É meu. É o meu brinquedo. É meu. Ou fase. Todos têm essa fase. E a gente quebrar isso e ensinar que não é. Tem que compartilhar. Dá para o amiguinho. É normal todo bebê passar pela fase do é meu. Normal. Só que isso é característica de bebê. Não de filhos maduros. O espírito de miséria mantém a pessoa. O espírito de miséria, ele impede o crescimento espiritual. O Espírito Santo me falava ontem. Porque mantém as pessoas na condição de bebê. Porque está sempre no eu. O meu tempo, a minha prioridade é muito maior do que o meu dinheiro. Meu dinheiro é um ponto do espírito de miséria. Mas a pessoa que se move no espírito de miséria é tudo meu. Eu não abro mão do meu lazer por um compromisso com o reino. Eu não abro mão do ponto da minha vida particular. É o meu aniversário, é o meu não sei o que lá, é a minha isso, é o meu aquilo. E a pessoa não se permite crescer, amadurecer e viver o propósito. Porque o meu filho, porque eu tenho que levar o meu filho passear, porque eu tenho que fazer isso pelo meu filho, porque é minha filha, porque é meu isso. E o meu, e morre bebê na fé. É tudo meu. Isso é espírito de miséria. Só um espírito nobre. Eu vou falar do espírito nobre. Para uma pessoa colocar o outro, ou o projeto de Deus, ou a igreja de Cristo, ou o propósito acima do eu. O espírito de miséria tem também a função e o objetivo de nos aprisionar na meninice espiritual. Porque eu estou muito preocupado com as minhas necessidades momentâneas. E é muito meu para eu abrir mão de algum eu para eu servir alguém. Tem que ser muito nobre para deixar o seu eu. E eu vou terminar falando que o que contrapõe o espírito de miséria é o espírito de nobreza. E o que tem que ser muito nobre.
Tem que ter o espírito de nobreza de Cristo que já habita em nós, para abrirmos mão do eu, do meu tempo, da minha família, do tempinho gostoso com meu marido, e isso tudo é muito importante, mas do tempo do meu filho, do meu, para eu dispor do meu tempo a favor do outro, a favor de outras vidas, a favor de um propósito. Tem que ser nobre. O miserável é egoísta, vive. Quem vive nessa perspectiva de resolver as suas necessidades imediatas, e tudo é o meu, eu não posso isso, eu não posso fazer tal coisa, eu não tenho tempo, porque o meu, quem vive assim, quem vive nessa perspectiva, não desfruta das surpresas de Deus, não se desfruta dos mimos de Deus, dos cuidados de Deus. Coisa tremenda, não vou dar aqui exemplo, mas coisa tremenda é você sair de cena e colocar Deus, a agenda de Deus, a vontade de Deus, os projetos de Deus, os filhos de Deus, se sobrepor à sua vida, e de repente quando você olha, Deus fez a sua vida muito mais do que você mesmo poderia fazer se tivesse feito sozinho do seu jeito. O espírito de miséria quer que você morra preocupado com as necessidades, como o versículo, a passagem que o Cristiano leu. Por que a vez de preocupar tanto? A cada dia o seu mal. Quer que você morra preocupado todos os dias com o mal daquele dia. Basta cada dia o seu mal. O espírito de miséria quer que você viva aprisionado, pensando que amanhã tem conta, e depois de amanhã tem mais, depois de amanhã tem mais, e não veja nada do propósito de Deus para a sua vida, e que isso te mova, e que isso te consuma por todos os dias da sua vida. Os seus projetos. O miserável, ele não aceita perder nada, porque ele acha que ele tem alguma coisa. Quando nós entendemos que nós não temos nada e já entregamos tudo para Deus, tudo que é nosso é dele. Quando nós temos essa nobreza de vida, Deus, tudo que é meu é teu, foi o Senhor que deu, o Senhor que dá, o Senhor que tira, o Senhor que repõe, é o Senhor que faz quando o Senhor quiser. Quando nós temos essa perspectiva, nada mais é meu, eu não perco nada. Mas a pessoa que se move debaixo do espírito de miséria, ela morre de medo de perder. Eu não tenho mais medo de perder nada, porque eu já entendi que eu não tenho nada. Porque o que eu tive é de Deus, o que eu tenho é de Deus, o que eu vou ter é de Deus. É tudo dele. Então eu não tenho medo de perder, porque eu já entreguei a minha vida e meu tudo a ele. Mas quem vive debaixo do espírito de miséria, está o tempo todo consumido, com medo de perder. Vou perder meu carro, vou perder minha casa, vou perder isso, vou perder aquilo, vou perder algo. Estou falando de carro, casa, mas quantas coisas estão menores que nos amedrontam. Vou perder o namorado, não sei quem eu sou, vou fazer tudo o que ele quer para não perder espírito de miséria. Não é só dinheiro, vou perder. Porque o miserável acha que ele tem alguma coisa. O nobre sabe que tudo o que temos e que somos é do Rei dos Reis, é do Senhor dos Senhores. E debaixo da vontade dele, nós temos oportunidade, fazendo a vontade dele, de desfrutar de tudo desta terra. Mas aí tem que se mover no espírito de nobreza. Nós somos chamados a governar essa terra, a subjeitar essa terra, não mendigar dessa terra. Não podemos viver mendigando dessa terra. Terra, me dá o pão de cada dia. Terra, me dá dinheiro para pagar a conta amanhã. Terra, me dá. Não, nós somos chamados a subjeitar, a subjugar e a governar a terra. Mas isso nós precisamos nos apropriar do espírito de nobreza, de realeza, que já está em nós. O espírito de miséria não quer que você entenda que você é um rei sacerdote. O espírito de miséria anda acompanhado de fofoca. Porque o espírito de miséria leva muita inveja. Coisa mais miserável, falar dos outros, da vida dos outros, das pessoas dos outros, sem saber e julgar. O espírito de miséria, não vou ficar esmiuçando isso, senão a gente vai muito longe. O espírito de miséria também anda acompanhado de murmuração. Porque quando a gente está debaixo do espírito de miséria, a gente não se move por um propósito. E não nos movendo por propósito, nós não entendemos o que Deus faz.
Então a gente murmura. É o povo no deserto. O povo no deserto foi livre da escravidão. Só que naquele processo de chegar à terra prometida, se tornaram extremamente murmuradores. Porque eles não tinham a visão do propósito de Deus naquilo. Eles tinham a visão assim: vou deixar de ser escravo. Deixei sair debaixo do mando de Faraó. Amanhã as minhas necessidades serão atendidas de forma diferente. E não aconteceu dessa forma. Aí eles começaram o quê? Querer voltar para trás, murmurar. Por causa de saudade de comida, de alho poró, de isso, de aquilo. Lá pelo menos nós comíamos carne, comíamos não sei o que lá. Eles eram escravos, iam morrer escravos, os descendentes iam morrer escravos. E agora eles eram livres, estavam caminhando debaixo da promessa de Deus. Mas porque as necessidades deles não eram atendidas do jeito que eles queriam, na hora que eles queriam. Eles queriam voltar de novo para a escravidão. Isso é espírito de miséria. O espírito de miséria faça o que nós nos movemos por necessidade de sobrevivência e não por um propósito. Repita comigo assim: espírito de miséria nos leva a viver por necessidade de sobrevivência e não por um propósito. E sabe o que acontece? Nós chegamos em Cristo, cheio de espírito de miséria. E nós chegamos em Cristo porque nós queremos uma solução para uma saúde, porque nós queremos uma solução para o sentimento, para a vida financeira, para os filhos nas drogas. E aí nós aceitamos Jesus. E Jesus não atende aquela nossa sede, nosso coração, necessidade, do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E nós entendemos o propósito da cruz do Calvário. E nós entendemos que nós somos libertos e salvos. Nós entendemos que tem um processo, que nós estamos em um processo de libertação, que nós somos regenerados, estamos fardados a morrer no pecado, a criar nossos filhos no pecado, nossas gerações em pecado, e de repente nós somos livres, de repente nós somos sarados, curados, de repente nós somos eternos, a morte não tem poder sobre nós, de repente nossa mentalidade foi trocada, de repente tudo que foi conquistado na cruz do Calvário, nós temos acesso, e podemos viver com outra perspectiva nessa vida. Nós não entendemos isso, porque o espírito de miséria não deixa. Aí Deus não fez do jeito que eu queria, na hora que eu queria. Vou voltar lá no alho poró. Vou lá na escravidão, fazer um pouquinho do meu jeito, para atender a minha necessidade daquele momento, o meu imediatismo. Eu achei que Deus fosse fazer um casamento comigo, para mim, mas demorou muito. Deus deixou lá arrumar uma namorada no mundo. Eu achei que Deus fosse trazer o meu marido para a igreja, ou minha esposa para a igreja, mas está demorando, não vem, então deixa eu ir lá. Não vou ficar, para quê? Eu achei que a minha vida financeira fosse mudar do dia para a noite, não mudou. Então não vou mais ser dizimista nem ofertante. Eu volto lá para o Egito. O espírito de miséria quer o tempo todo nos levar de volta para o Egito, da onde nós já fomos tirados. E nós estamos no reino de Deus, vivendo na igreja de Cristo, fazemos parte do corpo de Cristo, mas com uma mentalidade e uma vida de Egito. E a primeira, chega em Cristo, a primeira situação que Deus não faz na nossa vontade, do nosso jeito, na hora que a gente quer, a gente volta para o pecado, a gente volta para o mundo, a gente volta para as velhas práticas, às vezes mesmo estando sentado no banco da igreja. Porque a minha necessidade não foi atendida no momento, na hora, do jeito que eu queria. E eu só me movo por necessidade. Eu não me movo por um propósito. Quando eu me movo por um propósito, quando verdadeiramente nós somos livres. Vou falar uma coisa para vocês: Deus fazendo ou Deus não fazendo, Ele é Deus do mesmo jeito. E porque Ele é Deus, e eu não era nada, e porque eu estava na lama do pecado, e porque Ele me tirou da escravidão, e porque Ele me libertou, Ele fazendo ou não fazendo, eu vou morrer com Ele, servindo a Ele, vivendo por Ele, porque Ele é meu Senhor, pelaquilo que Ele é, pela sua essência, porque eu não o merecia, mas o amor dEle me alcançou, Ele me libertou, não é por aquilo que Ele pode fazer, é por aquilo que Ele é. Ele é Deus, e por isso eu o sirvo até os últimos dias da minha vida. Não é porque Ele tem que atender as necessidades imediatas da minha vida, não é porque eu tenho que orar hoje e amanhã as coisas têm que mudar, não é porque eu tinha uma casa, agora tem que ter uma melhor, um carro e tem que ter um melhor,
Não é porque uma coisa vem ou uma coisa vai que muda o caráter de fidelidade de Deus sobre a minha vida. Não é porque tem dias bons e dias maus que Deus é menos ou mais fiel. Ele é fiel e Ele não falha, independente do processo que eu possa estar vivendo na minha vida. Porque não me movo por necessidade, movo por um propósito, e vou cumprir esse propósito até o fim, independente de Deus atender às minhas necessidades momentâneas. Nunca coloquei Deus na parede. Deus não está vendo, Deus está a faltar, Deus está acabando aqui. Deus, eu tinha um bem, hoje não tenho mais. Diante dele, estou falando essa noite, nunca coloquei Deus na parede por causa de necessidade. Nunca tive essa petulância diante de Deus. Deus, por que eu estou passando isso? Nunca tive essa ousadia diante de Deus, porque eu sei quem eu sou e eu sei quem Ele é. Como diz o apóstolo L, se Deus olhar tortinho para mim, eu já tremo todo. Eu sei quem eu sou, eu sei quem Ele é. Eu sei que como meus filhos seriam criados, educados, se Deus não tivesse me alcançado. Eu sei os princípios que eu tenho hoje para ensinar na minha casa, e como seria se Deus não tivesse me alcançado. Eu sei a família, o lar, o matrimônio que eu tenho, porque Deus me alcançou, e eu consigo ter uma pequena noção do que seria se Jesus não tivesse me alcançado. Eu sei do que poderia, para onde poderia caminhar a minha vida sem Cristo. E eu sei para onde ela caminha de glória em glória, a cada dia com Cristo. Eu sei do meu final, eu sei da minha vitória, eu sei, e eu não estou falando só de salvação não, eu estou falando que eu creio, que nós vivemos por um propósito, e eu creio em nome de Jesus, que Ele nunca falhará, independente do processo que esteja passando. E eu sei que tudo nossas vidas, em tudo, nós seremos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Eu estou falando porque eu estou pregando, mas isso não sou eu, tá? Porque sou eu que estou falando, eu estou expondo a minha vida. Expõe as minhas vidas para coisas boas, e se precisar, expõe para coisas ruins, que vocês sabem também. Mas isso não sou eu, isso somos nós. Quantos que estão sentados aqui? Quantos ministros, não ministros? Isso somos nós. Hoje nós vamos sair deste lugar, em nome de Jesus, vivendo por um propósito, e nunca mais por necessidade de subsistir. Nossas decisões não vão ser mais por causa de necessidade de subsistência, mas vão ser por um propósito. Aonde está o propósito? E decidir pela vontade, pela voz de Deus, por um propósito, muitas vezes vai fazer com que as condições naturais não fiquem da forma que a gente gostaria, do jeito que a gente imaginava de imediato. Deus nos manda mudar de cidade e não promete nada. Enquanto eu escrevia essa palavra, eu lembrava de um irmão aqui da igreja, que eu não vou citar, nem tá, e também está pela internet, mas que veio lá de outro estado, tinha um emprego, vendia e tal, e agora está ali vendendo doce, vendendo queijo. Eu me lembrava dele. Uma decisão por um propósito, que Deus deu uma palavra: vá para Taubaté, vá para o sonho de Deus, mora naquela cidade, fica aquele povo. E Deus não está, não que esteja faltando, não é isso, mas não foi uma decisão movida por necessidade de subsistência, foi uma decisão por um propósito. E quantos neste lugar tomam decisões assim, movidos por um propósito e não por subsistência? E eu quero declarar em nome de Jesus, que nós todos hoje sairemos daqui tomando decisões por propósito, e nunca mais por necessidade de subsistência. Sabe por quê? Nós tomamos decisões por necessidade, e aí eu decido, então eu vou para um lugar tal, porque lá vai atender minha necessidade. Se eu tivesse vindo para Taubaté, eu, a profeta Camila, a Marisa, por necessidade de subsistência, com um ano que nós estamos aqui, a fábrica fechando, nós ficamos desempregadas. Era por um propósito. Tomar decisão é o caminho mais falho que tem. Tomar a decisão por necessidade de subsistir, porque o que é hoje, amanhã não é. O que você acha que vai dar certo, vou fazer assim, vou fazer assado, planejei, vou abrir meu negócio, vou não sei o que lá. Se for simplesmente
por necessidade de subsistência, é um caminho extremamente falho. E na primeira dificuldade você recua, porque aquilo não está suprindo a sua necessidade. Mas quando é por um propósito, nos dias bons, nos dias maus, você não recua, você não volta para o Egito. Você mantém na linha que está seguindo, porque você sabe que você tem uma palavra, você tem uma visão, você tem uma direção. Deus está naquilo, e pague o preço que for, você vai até o final, porque o Senhor vai te abençoar. E isso se mover por um propósito. E nesse lugar as coisas não são penosas. Os dias difíceis vêm, mas neste lugar de confiança em Deus, de propósito, as coisas não são tão penosas. Semana passada a pastora Luciana falou deu um exemplo do pai dela, né? Falando aqui, então eu posso repetir. Foi tão bonito, eu já tinha ouvido ela falar isso na verdade. E é tão forte porque o pai dela tinha medo, né? Tinha preocupações. É um transplantado do pulmão, né? Ela contou. E na fila do transplante, demorando. E aquele medo, né? Precisava tem um tempo limite, tinha que aparecer o pulmão. Ele hoje já é transplantado, já está bem. E naquela insegurança, naquela ansiedade, a pessoa, né, nessa situação, pega uma gripe, já não pode pegar uma gripe que já no meu pulmão não posso ter uma pneumonia, como? Então aquele medo o tempo todo. E ela contou que ela falava ao pai dela: pai, a dependência que o senhor tem que ter de Deus para sobreviver, para manter vivo, para respirar, é a mesma que em mim, que estou boa de saúde. Entende? Nós temos um engano, achar que quem está lá no leito de hospital agora quase morrendo é muito mais dependente de Deus para viver do que eu que estou aqui. Como se Deus não pudesse curar ele do dia para a noite, e algo não pudesse me cometer quando eu saísse daqui, terminando de pregar. E a gente tem esse erro, esse princípio, isso é para tudo, não é só para saúde não, para dinheiro também. Nós achamos que depender de Deus, viver a dependência do Senhor financeiramente, é viver do maná, é esperar cair cada dia do céu a sua provisão. Eu estou vivendo a dependência do Senhor. Viver a dependência do Senhor é um princípio de quem tem pouco e de quem tem muito, porque as coisas, o vento leva, as coisas mudam. Depender de Deus tem que ser algo do nosso coração, que depende da nossa conta bancária. Dependência do Senhor tem que ser nosso estilo de vida. Dependência do Senhor tem que ser a motivação do nosso coração. Isso não tem nada a ver com quanto dinheiro você tem na conta, porque então Deus te enche de dinheiro e você não vai mais depender dele. Sabe de nada, inocente. Sai da dependência de Deus. Comece a se achar, porque você hoje tem condições. Tira essa frase da sua boca e do seu coração. Para de achar que você não precisa mais depender de Deus. Dependência de Deus é um estilo de vida. Viver na dependência dele em toda circunstância. Depender de Deus não é coisa para acamado de saúde. Dependência de Deus é um estilo de vida. Você está aqui bonitinho, seus exames de sangue, seus exames de urina, está tudo perfeito. Você depende de Deus para acordar amanhã. Depende de Deus. Sabe por quê? Porque dias bons e dias maus passam para todo mundo. Só que a gente tem a capacidade de decidir pelo nosso estilo de vida do que entra e que não entra na nossa casa. Eu já testemunhei isso aqui várias vezes e muitas pessoas aqui poderiam dar esse mesmo testemunho. Mas hoje quem está pregando sou eu, então sou eu que vou testemunhar. Só fica pensando que eu estou falando do eu, como se não é meu. É um estilo de vida, amém? Mas na minha casa, na nossa casa, minha e do meu marido, entra aperto financeiro. Já falei sobre isso aqui. Mas não entra ansiedade. Mas não entra estresse. Mas não entra briga. Não entra mau humor. Não entra discussão. Entende? O nosso estilo de vida decide o que entra na nossa casa. Aperto financeiro entrou? Entrou. Mas dificuldade no relacionamento? Não entrou. Mau humor depois de um dia difícil de trabalho? Não entrou. Brigas por causa da falta de dinheiro, estresse, ansiedade, não entrou. Espírito de miséria, não entrou com a dificuldade financeira. Porque nas dificuldades financeiras, uma crise como está hoje no país, o espírito de miséria que já tinha talvez até te libertar, na verdade você não foi livre, na verdade você tinha mudado de posição.
né? Tinha uma dificuldade, vivia de um jeito e tinha um espírito de miséria. Aí depois foi levantado em outro patamar. Ah, agora eu estou bem. Não é que você saiu do espírito de miséria, você só está com dinheiro. A primeira crise que vem de novo, o espírito de miséria. Mas eu estou tendo a oportunidade de ver e de viver claramente que fui totalmente livre do espírito de miséria. Porque pode ter entrado a dificuldade financeira, mas não entrou a miséria. Mas não entrou o espírito de miséria junto. Não entrou as consequências naturais que as pessoas acham normais de entrar no momento de mais aperto. Não entrou a cara fechada. Não entrou a dor de cabeça e as doenças psicossomáticas. Não entrou. Não entrou as enxaquecas, os estresses, a ansiedade, a pressão alta por causa de dificuldade financeira. Amém? Tudo aquilo que vem com o espírito de miséria, o medo de faltar, a necessidade de subsistência. E aí a gente não se move por circunstância. Quem vive por necessidade de subsistência, se move de acordo com a circunstância. Decide de acordo com as circunstâncias. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Mas quem se move por um propósito, não. Eu dou muito exemplo sempre para os jovens, para os adolescentes. Na hora de decidir a faculdade, que faculdade eu vou fazer? Que coisa difícil para quem não tem o Espírito Santo. E aí eu vivi, por causa do ramo de atividade, eu vivi muito de perto o boom o grande momento da construção civil no Brasil. E a Unital não dava conta de abrir turma de engenharia civil. Por quê? Porque os jovens estavam escolhendo engenharia civil. Por um propósito? Não, porque era a carreira do momento. E cadê a construção civil no Brasil? Cadê os engenheiros ganhando rios de dinheiro e todo mundo indo atrás e não tem engenheiro para contratar? Já foi. Daqui a pouco levanta de novo, depois cai de novo. Mas as pessoas sem entendimento tomam a decisão o quê? Pela característica do mercado do momento. Que é volátil, que muda o tempo todo. Nós não fomos chamados assim. Nós não decidimos por circunstância. A contrapartida disso, até usei outro dia, uma profissão linda, linda mesmo, que é a fisioterapia. Mas ela é pouco valorizada. Chegou um tempo aí que a Unimed chegou a repassar R$3 por consulta por fisioterapeuta. É triste, né? Falar isso. R$3, R$4 por consulta. Um médico recebe. Uma consultora. Quem vai fazer? Diante de um cenário desse, quem vai fazer a fisioterapia? Quem tem um propósito na fisioterapia? Porque alguém é fisioterapeuta da seleção brasileira de vôlei, de futebol, sei lá. Alguém está muito rico com fisioterapia, muito próspero, muito abençoado. Nossas decisões têm que ser por propósito e não por circunstâncias. O espírito de miséria nos leva a decidir por circunstâncias. Se a gente for olhar as circunstâncias, você olha para a minha vida falando de prosperidade financeira e falando de dificuldade que entra na casa, e você fala assim, como pode essa pastora subir no púlpito para falar de um Deus fiel? Como pode essa pastora subir no púlpito para falar de espírito de miséria? Subir no púlpito para falar que Deus abençoa, que Ele não falha, para falar de dízimo, de oferta, de primícia? Se ela está falando que a dificuldade financeira chegou na casa dela, por um momento passou por lá, mas em nenhum momento, eu falo diante de Deus, nenhum momento eu consegui receber um recurso, e a primeira coisa, não for depositar no altar do Senhor os 10% que não me pertence. Em nenhum momento eu retive oferta. Em nenhum momento a infidelidade entrou junto com a dificuldade. Porque não tem espírito de miséria, não me movo por circunstância, mas por um propósito. O caráter de Deus não muda, ok? É lindo, amém, glória a Deus. O caráter de Deus não muda de acordo com a circunstância. Quem concorda? Todo mundo concorda. Está faltando dinheiro, cadê o dízimo? Ué, mas o caráter de Deus não muda? É tão linda essa frase, de acordo com a circunstância. E por que a dificuldade veio e o seu dízimo desapareceu? E eu não estou aqui me justificando de nada, usando púlpito para me justificar de nada. Eu estou aqui confrontando um demônio. Porque as pessoas levantam às vezes do banco da igreja, ou torcem o nariz, porque lá tem um ministro que passa por isso, sim, assado. Situações com homens, todas passíveis de ser resolvidas. Circunstâncias que são acometidos. E eu falo aqui, não falo de mim, falo dos meus irmãos. Além da minha vida. Arruma a tua vida com Deus. Pega tudo que você não dizimou na vida e coloca no altar do Senhor.
pois eu vou fazer isso com os meus credores. Conjure e multa. Não se sinta agredido nessa noite. Eu estou confrontando um demônio. Esse demônio, quantas vezes a gente tem que ministrar ministros? Eu não posso subir para pregar hoje, porque minha vida aconteceu isso. Essa pessoa está sendo vítima de uma circunstância, de um marido, de uma esposa, de um filho. E a pessoa se sente tão julgada pelas pessoas que acham que não tem autoridade. A nossa autoridade consiste em fazer a vontade de Deus, agradar a Deus o tempo todo, em honrar o sacrifício da cruz em todo o tempo. A nossa autoridade consiste no nome de Jesus, e usar esse nome, o poder desse nome, com muito temor, e não envergonhar aquele sacrifício, e não cravar mais cravos naquela cruz, e não crucificar Cristo de novo na minha vida. O sacrifício que Ele fez, eu vou tento validar com muita humildade, dia a dia, pelo seu Espírito, com as minhas atitudes, com a minha vida. Isso nos dá autoridade para pregar sobre qualquer coisa. Espírito de comiseração, que vem com a miséria. Como que eu vou pregar? Como que eu vou ensinar? Como que eu vou me levantar? E aí Satanás vai oprimindo o seu ministério, vai oprimindo o seu chamado. Satanás vai paralisando, vai tirando a palavra de Deus da sua boca, porque a sua situação não está do jeito que você gostaria. Satanás está tirando a palavra de Deus que Ele colocou na sua boca, porque a sua vida não está do jeito que você gostaria. Eu estou rompendo com esse demônio nessa noite. A autoridade está no nome de Jesus, e na sua vida, em agradar o coração dEle todos os dias. Circunstâncias vêm para todo mundo. O que contrapõe o espírito de miséria, e eu vou terminar basicamente no tempo que me pediram, nós estamos caminhando para o final. O que contrapõe o espírito de miséria é o espírito de nobreza. Nós vamos sair daqui com essa miserabilidade de vida. Nós vamos deixar nesse altar toda a miséria. Nós vamos fazer uma limpeza e uma faxina disso. E nós vamos ativar o espírito de nobreza que já habita em nós. O Espírito Santo me disse, quando eu preparava essa palavra lá para o retiro do Aljava, não adianta destituir Esther, errei, não adianta destituir Vasti e não levantar Esther. Eu não vou contar a história toda, porque não cabe, não tem tempo. Mas a rainha Vasti, o rei teve que destituir ela do cargo. Teve que falar assim: a partir de hoje você não é mais rainha. Porque ela mesmo com roupas de rainha, coroa de rainha, perfume de rainha, pose de rainha, atitude de rainha, aquela mulher teve uma atitude muito miserável. E ela envergonhou o seu marido, e ela envergonhou o seu rei, por uma questão de posição, por uma questão de... Eu estou querendo buscar aquela palavra que tanto se prega aqui. Reputação. Eu vou lá, aquele rei está bêbado, eu vou lá me apresentar porque ele está me chamando. Eu, a rainha? E numa atitude miserável ela não se apresentou. O rei tinha feito o banquete, e o grande final do banquete era mostrar a beleza da rainha, da esposa, diante de todos. E ela falou: não vou. E ela envergonhou. E ela foi destituída do cargo de rainha. E aí lançaram um concurso, e se escolhe Esther para ser colocada como rainha. Esther era uma órfã judia, escrava, ex-escrava, que alguém olhou para ela, um tio dela, e falou assim: vai lá. Vai lá. Ela: vai lá. E ela foi escolhida. Antes de ser escolhida, quando Hegai, que era o que cuidava das mulheres, por um ano seriam tratadas com óleos, com coisas, para poder tirar as marcas do Egito, as marcas da escravidão, para poder ter sua beleza restaurada, seriam tratadas por um ano, para depois ser apresentadas para um rei. Diz a palavra que quando todas chegaram diante de Hegai, o que cuidaria delas, Esther achou graça diante dos olhos de Hegai. Hegai gostou mais de Esther do que dos outros. Falou: essa menina aí tem futuro. Uma órfã judia. E o rei escolheu realmente Esther para ser rainha. Não adianta só a gente mandar Vasti embora. A partir de hoje, Vasti não reina na minha vida. A partir de hoje, o espírito de vergonha. A partir de hoje, a miséria, a desonra não reina na minha vida. Tem que automaticamente se levantar Esther. Esther, sabe quem é Esther? Esther somos eu e você, os órfãos judios.
Só aqueles que não tínhamos nada para ser escolhido e continuamos, não temos nada de nós mesmos. Só aqueles que estavam no pecado, na sujeira, na lama, vivendo nossas vidas do jeito que a gente queria, do jeito que eu e você sabemos que nós vivíamos. Mas de repente, o rei mandou chamar. Chama a Zelinda lá. Chama ela lá, ela não vale nada, mas chama. Mas ela é pecadora, chama. Vou achar um regai para olhar para ela. Vou achar uma igreja para tirar os carrapichos, para tirar a sujeira da escravidão, para mandar os demônios embora, para dar alimento para ela, está muito fraquinha, passava fome, precisa de comida, alimento espiritual. Vou achar um regai, vou achar um povo, vou enxertar. Nunca mais será chamada órfã, porque vou enxertar na minha videira, vou adotar como filho, e vou dar de toda a minha herança. Esther, somos eu e você, que não tínhamos genealogia, pedigree, história, dinheiro, família, linhagem, atributos, que nos colocassem em condição de realeza. Mas que fomos chamados pelo nome, escolhidos, tratados, curados, regenerados. E o Senhor veio habitar em nós e falou: a partir de hoje é meu filho, e é rei e sacerdote comigo. O Senhor, hoje nós vamos tirar esse espírito de miséria, mas nós vamos ativar um espírito de nobreza. Porque Ele te libertou e Ele te colocou o seu espírito, e o seu espírito é nobre. E Ele te chamou a viver por um propósito. E assim você vai sair daqui nessa noite. A sua mente vai ser liberta das fortalezas. E você não vai se ver mais da forma que você viveu até hoje. Mas você vai se ver como Deus te vê. E para que Ele te chamou para viver. Só o espírito nobre nos permite ver a necessidade dos outros acima das nossas. Nós estamos numa igreja que não se move debaixo do espírito de miséria. Por isso essa igreja é libertadora. Sabe, espírito de miséria? Vou dar uns exemplos aqui. Política. Essa igreja tem Mardoqueu e tem Regai. Essa igreja tem aqueles homens que conseguem olhar para uma menina judia e Orfa e falar assim: você é rainha, você que vai governar, vou cuidar de você, vou tirar seus carrapichos, vou tirar sua sujeira, vou te tratar, e você pode ir sim diante do rei, que é você que ele vai escolher, é você que foi escolhido. Se nós tivéssemos uma igreja que se movesse debaixo do espírito de miséria, eu não estaria pregando, sabe por quê? Porque no espírito de miséria, o meu púlpito, a minha igreja, os meus membros, aqueles que os meus, só um pega, só a família prega, só 3 prega, só um grupo. Nós somos uma igreja onde Mardoqueu e Regai o tempo todo estão levantando as Esther do banco. Espírito de miséria nós não estamos numa casa onde o espírito de miséria consegue sequer passar pela porta. Só uma igreja com espírito muito nobre, para que os pais tenham disposição de ser plataforma de lançamento para que os filhos vão mais longe do que eles. Só muita nobreza para o pai sentar e ouvir os filhos pregar. Só muita nobreza para fazer um congresso, chamar um monte de pregador, colocar os filhos no meio. Tadinho de nós, tão pequenininho aprendendo, e ficar sentado ouvindo e achando o máximo ainda. Cheio de orgulho e de felicidade. Só o espírito do nobre para se permitir ser suas costas, plataforma de lançamento, para que os outros cresçam, e ninguém precisa saber que foi você que está ativando, você que está cuidando, você que está libertando. E esse espírito está nessa casa. Nós hoje temos autoridade para ministrarmos libertação sim contra o espírito de miséria, porque nós estamos numa casa nobre, numa casa real. Há uma unção de nobreza neste lugar. No espírito de nobreza, eu diminuo para que o outro cresça. O espírito de miséria precisa aparecer na minha vaidade, da minha ganância. Eu preciso cantar, eu preciso tocar, eu preciso pregar, eu preciso aparecer. No espírito de nobreza,
eu morro, eu me diminuo, eu apareço, eu sumo, para que outro possa crescer, através da minha vida. Vamos abrir as nossas Bíblias. Olha, tem gente aí se coçando, eu ainda não tinha aberto a Bíblia. Romanos 7. E acabou aqui. Vamos abrir a Bíblia. Vamos ler 6 versículos e nós vamos orar. Você vai entender, o Espírito Santo vai ministrar com você. Romanos 7, do 18 ao 24. Diz assim. Bom seria ler o capítulo inteiro, mas não tem como aqui, mas depois você leia. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Miserável homem eu sou, que mesmo sendo livre por Cristo, ainda me movo pela vontade, pelas necessidades dos meus membros, e me submeto a minha carne ao pecado. Vida miserável, miserável sou eu, que sei o que é certo. O meu homem interior anseia para fazer o que é certo, mas o tempo todo eu fico caindo e buscando e fazendo aquilo que é errado, aquilo que é pecado. E aí o Espírito Santo me dizia que a maior miséria humana que nós podemos viver, só nós que somos filhos de Deus, é sermos livres em Cristo, ter a habitação do Espírito Santo de Deus, mas viver na miséria do pecado, guerreando dia em dia na carne, sem ter uma vida no Espírito. Miserável homem sou eu. Miserável homem sou eu que fui liberta, mas a minha vida, as minhas motivações, a minha mentalidade, as minhas decisões e a minha atitude ainda são por circunstâncias, subsistência ou vontade de pecar mesmo. Coloque-se de pé. Quantas pessoas passam anos na igreja, e nós passamos todos esses anos ministrando para essas pessoas que Deus é bom, que Deus não falha, que Deus é fiel. Hoje nós vamos ser livres disso. Hoje você sai daqui convicto que Deus é bom, Deus não falha, Deus não é fiel, porque sua mente, as fortalezas da sua mente estão caindo por terra, as fortalezas mentais, o espírito de miséria, e você hoje vai sair daqui com a mentalidade de reino e vai entender como um rei se move. Quero agradecer os irmãos que estão em casa. Receba essa palavra com muito amor no seu espírito. Deus abençoe. Domingo que vem nós estamos aqui, nós transmitimos nossos cultos também ao vivo, às 10 da manhã, às 7 da noite. Deus abençoe essa semana em nome de Jesus. Amém.